Olá, meninos, meninas! Eu vou resolver aqui um exercício de álgebra linear sobre espaços vetoriais. O exercício que eu vou resolver é esse que apareceu no início desse vídeo. Então, nesse exercício, eu preciso verificar se o conjunto dos termos reais, com a soma usual de vetores e a multiplicação de escalar por vetor, definida aqui dessa maneira, é ou não um espaço vetorial sobre R. Bom, primeiro, quem é o conjunto dos termos reais? Esse conjunto é composto por todos os vetores de R3, então é o próprio R3. Eu vou considerar R3 com a soma usual de vetores, aquela que a gente já está acostumado a fazer, e essa operação de multiplicação de escalar por vetor, onde eu pego um escalar, multiplico por um vetor genérico aqui de R3 e obtenho um vetor com coordenadas a ao quadrado x, a ao quadrado y, a ao quadrado z. Então é esse conjunto que eu preciso determinar se é um espaço vetorial ou não. Mas como que eu faço para determinar se esse conjunto é ou não um espaço vetorial sobre R? Então, o conjunto de escalares aqui é o conjunto dos números reais. Bom, para eu conseguir verificar se esse conjunto é um espaço vetorial ou não, eu preciso verificar se as 10 propriedades de espaços vetoriais são satisfeitas. Aquelas 5 propriedades associadas à soma de vetores e as outras 5 propriedades associadas à multiplicação de escalar por vetor. Pessoal, nós já sabemos que R3 é um espaço vetorial sobre R, considerando a soma e a multiplicação de escalar por vetor usuais. No que isso me ajuda a resolver esse exercício? Bom, dizer que R3 é um espaço vetorial sobre R usando a soma e a multiplicação de escalar por vetores usuais significa que as 5 propriedades de espaços vetoriais associadas aqui à soma de vetores são satisfeitas e que também as 5 propriedades associadas à multiplicação de escalar por vetor usuais em R3 são satisfeitas. Bom, aqui eu estou em R3 e estou considerando a soma usual de vetores. Então, todas as 5 propriedades de espaços vetoriais associadas a essa soma de vetores em R3 já são satisfeitas. Então, na verdade, para eu verificar se esse conjunto é um espaço vetorial ou não, eu preciso verificar apenas as 5 propriedades de espaços vetoriais associadas à multiplicação de escalar por vetor. Primeiro, pessoal, vejamos aqui que esse conjunto ele é fechado com relação à multiplicação de escalar por vetor. Se eu pego um escalar qualquer e multiplico por um vetor genérico aqui de R3, eu obtenho o vetor a ao quadrado x, a ao quadrado y, a ao quadrado z. Agora vamos verificar a existência do elemento neutro da multiplicação. Eu preciso verificar se existe algum escalar, nesse caso algum número real, ao que na hora que eu faço a multiplicação desse número real, desse escalar, por um vetor genérico aqui de R3, o resultado vai ser o próprio vetor. Então vejamos aqui, vamos fazer a multiplicação do escalar 1, que é o número 1, vezes um vetor genérico aqui de R3, x, y, z. Usando essa definição de multiplicação de escalar por vetor, nós temos que 1 vezes x, y, z me dá o vetor 1 ao quadrado x, 1 ao quadrado y, 1 ao quadrado z, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado vezes x é x, 1 ao quadrado vezes y, y, 1 ao quadrado vezes z, z. Então, se eu multiplico o escalar 1 pelo vetor aqui x, y, z, eu tenho o vetor x, y, z. Então, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação de escalar por vetor. Então, vamos verificar agora outra propriedade, porque essa propriedade foi satisfeita. Vamos verificar a propriedade da distributiva. Se eu pego aqui dois escalares, digamos A e B, e faço a multiplicação de A mais B pelo vetor V em um espaço vetorial, isso deve ser igual a fazer A vezes V mais B vezes V. Agora eu vou verificar essa propriedade nesse conjunto aqui, em R3, com essa operação de multiplicação de escalar por vetor. Então, eu vou multiplicar o escalar A mais B pelo vetor x, y, z. Usando aqui a definição de multiplicação de escalar por vetor, nós vamos ter aqui o vetor A mais B ao quadrado
x, a mais b ao quadrado y, a mais b ao quadrado z, certo? Então, o que essa multiplicação faz? Ela pega cada uma das coordenadas do vetor e multiplica cada uma delas pelo quadrado do escalar. Aqui o escalar é a mais b, estou multiplicando cada uma das coordenadas do vetor pelo quadrado aqui de a mais b. Bom, a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, esse vetor é igual ao vetor a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado x. Só elevei o a mais b ao quadrado aqui. Segunda coordenada aqui, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado y. E a terceira coordenada é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado z. É esse vetor. Agora, pessoal, observe o seguinte. Nesse conjunto, estamos considerando a soma usual de vetores. Isso significa que esse vetor pode ser decomposto com uma soma desses três outros vetores aqui, ó. A ao quadrado x, a ao quadrado y, a ao quadrado z, mais o vetor 2abx, 2aby, 2abz, mais o vetor b ao quadrado x, b ao quadrado y, b ao quadrado z. Observe que se eu somo esses três vetores, usando a soma usual de vetores, eu tenho esse vetor aqui, ó. A primeira coordenada dessa soma de vetores vai ser quem? A ao quadrado x mais 2abx mais b ao quadrado x, que é essa primeira coordenada do vetor. As outras coordenadas também são obtidas dessa forma, só somar os três vetores. Agora, pessoal, olhem aqui, observem esse primeiro vetor aqui nessa soma. Olhando para a definição de multiplicação de escalar por vetor, eu tenho que esse vetor é a mesma coisa que a multiplicação do escalar a pelo vetor x, y, z. Vou somar esse segundo vetor aqui, 2abx, 2aby, 2abz. E esse terceiro vetor aqui também é o vetor dado pela multiplicação do escalar b pelo vetor x, y, z. Então, nós concluímos que a multiplicação do escalar a mais b vezes o vetor x, y, z é igual a a vezes x, y, z mais 2abx, 2aby, 2abz, mais aqui b vezes x, y, z. E, pessoal, a menos que esse segundo vetor seja um vetor nulo, então essa soma vai ser diferente de a vezes x, y, z mais b vezes x, y, z. E eu não posso assumir que esse vetor vai ser o vetor nulo. Por quê? Eu estou considerando aqui um vetor genérico de R3, então eu posso ter coordenadas não nulas. E eu estou assumindo aqui também dois escalares genéricos, quaisquer, dois números reais quaisquer. Então, esse vetor pode ser diferente do vetor nulo. Então, a mais b vezes x, y, z é diferente de a vezes x, y, z mais b vezes x, y, z. O que significa que essa propriedade de espaços vetoriais, ela falha para esse conjunto. Então, R3, com a soma usual de vetores e a multiplicação de escalar por vetor definida dessa forma, não é um espaço vetorial. Bom, pessoal, é isso. Tchauzinho e até o próximo vídeo.